Nono ano, beleza? Então vamos lá, eu vou fazer um videozinho aqui para vocês para falar um pouco do Machado de Assis e do conto A Cartomante, tá? Bom, a gente vai começar com o Machado, né, que é o autor do conto. É um dos autores mais importantes da nossa literatura, vocês vão ouvir muito falar dele a partir do ano que vem, o ensino médio, né? Porque justamente por causa da importância dele na literatura, tá? Bom, aqui um pouquinho da história dele. Então, Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido como Machado de Assis, foi precursor do realismo brasileiro e fundador e presidente da Academia Brasileira de Letras, sendo esse um de seus maiores e mais importantes feitos. Então, veja só, realismo é uma escola literária que também vocês vão aprender, né, a partir do ano que vem, tá? Não, ano que vem não. Realismo é segundo ano, tá? Então, assim, vocês vão aprender isso depois, tá? Mas vocês já têm uma noçãozinha aqui de quem foi ele, tá? Então, ele publicou mais de 200 contos, 10 romances e demais publicações de diversos gêneros, como folhetins, peças teatrais, contos e crônicas, tornando-se grande referência como cronista na sua época. O autor presenciou acontecimentos históricos como a abolição da escravidão e a passagem do Brasil Império para o Brasil República. Ele era filho de negros, tá? Quer dizer, a mãe negra, né, e o pai branco. Então, ele também se enquadrava nessa problemática toda da escravidão no Brasil, tá? Ele era epilético, gago e, como eu falei, descendente de escravos, tá? Então, né, ele tinha ancestrais escravos. Ele nasceu em 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, Rio de Janeiro. O Morro do Livramento hoje tem uma favela lá, né? Então, quer dizer, ele foi um dos precursores também da ocupação desse morro, tá? Ele morreu em 1908. E ele é considerado até hoje o maior escritor brasileiro. Deixa eu colocar eu aqui, ó. Pronto, para vocês olharem para ele, tá? Ele criticou vários valores burgueses por meio de ironias e metalinguagens em toda a sua obra, tá? Precedendo não só o próprio realismo, instaurou o realismo psicológico, claramente visto em seus romances, por fazer diálogos direto com o leitor, e também por conta de pensamentos pontuais que surgem ao longo da narrativa como reflexão sobre os acontecimentos que se passam no romance. Então, olha só, ele fica conversando com o leitor, né? Então acontece alguma coisa lá na narrativa, né? Na obra, e aí ele fala assim, então, leitor, ou ele fala, vocês viram, não sei o quê. Então, assim, ele conversa bastante com os leitores, tá? Durante os textos que ele, quer dizer, conversava, né? Bastante com os leitores durante o texto que ele estava escrevendo, tá? Isso que ele faz é uma coisa que no teatro chama-se a quebra da quarta parede, que é quando os atores conversam com o público dentro do teatro, no meio da peça, tá? Tem um grupo de teatro chamado RIA, que faz a dramatização de vários livros que são pedidos, né, para os vestibulares, e eles fazem isso também, eles quebram essa quarta parede, porque eles envolvem a plateia no meio da peça deles, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a Cartomante, porque, olha, esse conto, ele está inserido em vários livros, tem um livro que é só ele, né, um livrinho pequenininho, e tem outros vários livros que tem vários contos do Machado, mas ele é muito importante. Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre ele, tá? Que vocês tem 2 módulos aí na apostila que vocês estudam esse conto, tá? Então, vamos lá. O enredo apresenta o casal Rita e Vilela, que é advogado. Ele reencontra Camilo, um de seus amigos de infância, que contrata seus serviços para tratar dos processos judiciais que envolvem a morte de sua mãe. Mãe de quem? Do Camilo, tá? Porém, Rita envolve-se com Camilo e é criado um triângulo amoroso na história. Isso também é muito comum nas histórias de Machado, tá? Porque é realismo, então ele trata de coisas reais que acontecem na sociedade, tá? Misteriosamente, alguém começa a enviar cartas sem identificação para Camilo. Nos bilhetes, alguém o chama de adúltero, o que faz com que Camilo comece a ficar mais cauteloso em relação a Rita. Esta, por sua vez, em dúvida sobre o amor de Camilo, começa a visitar uma cartomante.
Após algum tempo, Vilela envia uma carta para Camilo, em que chama o amigo para ir com urgência até sua casa, mas não explica o motivo do convite. Preocupado, Camilo indaga a cartomante, que lhe faz uma revelação que pode mudar a sua vida. O tempo em que o conto ocorre é o ano de 1869, e o local é o Rio de Janeiro. O escritor ainda cita locais como Rua da Guarda Velha e a Rua dos Barbonos. Então, olha só, o tempo cronológico, né, 1869, e o local, né, que também a gente analisa isso nas narrativas, é o Rio de Janeiro, e mais especificamente essas ruas, ele fala muito dessas ruas, tá? Então, narrando em terceira pessoa, neste conto Machado de Assis caracteriza as personagens da seguinte forma. O Camilo é um rapaz de 26 anos, é descrito como inexperiente e sem intuição. Ele trabalha como funcionário público. Já Rita é apresentada como uma mulher de 30 anos, quer dizer, mais velha que Camilo, né? Curiosa, graciosa, tonta e de gestos vivos. Vilela, o marido da Rita, é um homem de 29 anos, advogado, que apesar da idade aparenta ser mais velho do que a Rita. A cartomante é uma mulher de grandes olhos, na casa dos 40 anos, italiana e magra. Então, olha só, essas caracterizações, elas são importantes, tá, nas obras. O desfecho do conto é bastante pessimista. Em seus primeiros encontros com Rita e até mesmo depois da carta que recebe de Vilela, Camilo crê piamente que o marido não desconfia do romance dos dois. Então vai até a casa de Vilela. Quando chega, encontra Rita morta e é eliminado por um tiro dado por seu amigo de infância. Então, no final das contas, as pessoas achavam até que Vilela não sabia de absolutamente nada e ele sabia de tudo desde o início. De alguma forma, ele desconfiou. Tá? Então, esse é um videozinho aí para a gente falar só um pouquinho sobre o autor e a obra. Eu espero que vocês tenham gostado do conto, né? Que ele é muito interessante e tenham conseguido fazer os exercícios. E até o próximo vídeo das nossas aulas. Beijinhos para todos.